E aí, pessoal, fazer a correção da atividade passada em sala, que vai servir como base para avaliação, para as avaliações, né, que vão ter. Cada sala vai ter a sua avaliação do segundo ano. Essas questões elas se referem a uma habilidade em matemática do primeiro ano do ensino médio. É uma revisão, então vou colocar isso daí mais as equações logarítmicas. Fazendo a correção, então, aqui eu fiz uma adaptação aqui mais ou menos. Estou sem um suporte para facilitar para mim aqui, mas vamos lá. A primeira, represente graficamente a equação y igual a 2x mais 1. Vamos fazer o gráfico da forma mais simples, que é a seguinte. Determine dois pontos e com esses dois pontos a reta pode ser representada com dois pontos quaisquer. Então vamos lá. Número 1 é só fazer o plano cartesiano yx. Daí nós temos a função y igual a 2x mais 1. Como já explicado lá na sala, a sua forma genérica é y igual a x mais b. Sabendo disso, reconhecemos então o 2 sendo a e o b é o 1. Lembrando que o a se refere ao coeficiente angular e o b o linear. Esse b ele mostra onde a reta vai passar no eixo y. Fazendo aqui a letra não vai ficar boa, certo? Mas a explicação vai sair, espero. Então marco lá no eixo y o 1. Tá certo? Então já está claro, com o conhecimento que temos aqui dessa matéria, que a reta vai cortar o eixo y no 1. Para saber onde corta no eixo x, basta fazer y igual a 0. 0 igual a 2x mais 1. Daí o que fica? Aqui nós vamos isolar o x. Para o lado esquerdo foi o 1, então trocou o sinal, menos 1. 2x permaneceu do seu lado. Isola o x, menos 1, meio. Que é a mesma coisa de menos 0,5. Esse valor é o que nós chamamos de raiz da função. Em outras palavras, quer dizer o valor que faz o y ser igual a 0, ou que o gráfico vai passar por ele no eixo x. Para ficar proporcional, estamos falando de menos meio. Vamos colocar esse menos meio com uma distância proporcional ao que tínhamos feito em relação ao 1. Então, marcado aí os dois pontos, né? Você tem no eixo x o ponto de coordenadas meio e 0, e no eixo y o ponto de coordenada 0 e 1. Mas com essa marcação, só traçar a reta e pronto. Lá no problema pediu para representar graficamente. É isso.
Então fica bem representado quando você mostra onde a reta cortou o eixo Y e cortou o eixo X, aí fica uma boa representação. Mas com quaisquer outros dois pontos, a reta também seria representada. Tá bom? Agora vamos para o próximo. Número 2. Considerando o sistema de equação do primeiro grau a seguir, pode-se afirmar que os valores de x e y são, respectivamente, aqui nós temos um sistema de equações. Então, deixa eu escrever sistema. Quatro x menos 2y igual a 6. 3x mais 3y igual a menos 9 sobre 2. Temos as alternativas. A alternativa correta é aquela que, quando substituído o x e o y, dão os valores da igualdade nas duas ao mesmo tempo. Então, uma opção para chegar na resposta seria testando quais daquelas, qual par ordenado desse vai servir, entendendo que o primeiro é x e o segundo é y. Eu vou fazer do jeito direto, o jeito que eu vi que alguns fizeram na sala. Para resolver esse sistema, temos que usar uma estratégia de igualar nas duas equações. Nós precisamos ter números opostos para, quando acontecer a soma, ter um zero ou no x ou no y. Então, podemos fazer alteração nessas equações, multiplicando por qualquer valor. Se eu quiser zerar o x, eu preciso ter dois números opostos de x. Com 4 e 3, pensar em um múltiplo de 4 e 3, o 12, por exemplo. Daí, se eu quiser zerar o x, eu multiplico o 4 por 3 e o 3 por menos 4, por exemplo. E se eu quiser zerar o y, o múltiplo de 2 e 3 é 6. Parece que esse é um caminho mais fácil. Então, podemos ir por aqui. Eu posso fazer vezes 3 nessa de cima, na intenção de ter menos 6y. E posso fazer vezes 2 nessa de baixo. Daí eu vou ter 6y. Vamos lá. Então fica 12x, multiplicando a de cima por 3. 3 vezes 2y, 6y, igual 6 vezes 3, 18. Na de baixo, 6x, 2 vezes 3y, 6y, e menos 9 meios multiplicado por 2, esse 2 pode cortar com esse 2. Por isso, menos 9. Daí percebemos menos 6y em uma, mais 6y na outra. A intenção era essa mesma, de ter números opostos. Com números opostos, somamos as duas, e aí o y fica zerado nessa soma. 12x mais 6x dá 18x. Quando eu faço 18 menos 9, dá 9. Isolando o x agora, 9, 18 que multiplica o x, ele passa fazendo o contrário, dividindo. 9 por 18 pode ser simplificado por 9. Isso dá
1 meio. Dividir por 9, ambos. Então, temos aqui 1 meio, que é a mesma coisa de 0,5. Para encontrarmos o valor da outra variável, do y, pode escolher qualquer uma dessas. Vou escolher, por exemplo, a primeira, 4x menos 2y igual a 6. Chama o x de meio. Então, 4 vezes meio menos 2y igual a 6. 4 vezes meio é 2. Menos 2y igual a 6. Menos 2y igual a 6. O 2 fica do mesmo lado do 6. Troca o sinal para menos 2. Menos 2y igual a 6 menos 2, 4. Y igual a 4 dividido por menos 2. Lembrando que o menos 2 passou dividindo. 4 dividido por menos 2 é menos 2. A resposta correta é aquela que tem, respectivamente, na seguinte ordem: meio para x e menos 2 para y. Veja que a correta é a letra D. Na letra A nós até temos algo parecido, mas o erro está na ordem, porque o valor de x tem que ser primeiro. Letra D é a resposta correta. Agora vamos fazer a 3. Qual é a função que passa pelos pontos menos 2 e 1 e 3 e 5? Temos aí uma questão onde são dados 2 pontos, e quando temos 2 pontos, a reta ela pode ser determinada. Para isso, facilita se a gente souber dessa formulazinha aqui, ó. Essa fórmula ela serve para calcular o coeficiente angular. Ok? Sempre é bom recordar a forma da função de primeiro grau, que é y igual a ax mais b, sendo a um número real e b um número real. Daí, vamos fazer o cálculo. Em qualquer que seja essa ordem, você escolhe a ordem, né? Podemos tomar como y2 e x2 o ponto da direita, mas poderia ser o da esquerda também. Vou escrever esses pontinhos aqui, as coordenadas menos 2 e 1, e 3 e 5. Aí estão os dois pontos dados no problema. Com eles nós vamos determinar a lei da função, que é uma equação parecida com essa, certo? Então vamos lá. Podemos chamar, por exemplo, esse aqui de y2 e x2, e o outro y1, x1. Resolvendo aqui. y2, estamos dizendo que é 5, então vai ser 5 menos o y1, considerado aqui por sendo 1, sobre agora o x2, que é o 3, menos da fórmula, o x1, que é menos 2. Então veja que esse menos
não é o mesmo lá da fórmula, é outro menos. Por isso, um jogo de sinal. Daí temos 5 menos 1, 4. Embaixo, 3 menos 2 é o mesmo que 3 mais 2, que dá 5. Então, o coeficiente angular ele é 4/5 na forma fracionária, ou 4 dividido por 5, 0,8. Agora vamos voltar lá na equação genérica, y igual, onde era ax, o a agora a gente conhece, é 0,8, x mais b. Então, o que antes era y igual a x mais b, porque a gente não conhecia o a, agora, por conhecer o a, é y igual 0,8x mais b. Então, será resolvido quando o valor de b foi encontrado. A estratégia agora, para concluir essa resolução, escolha um desses pontos, pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Talvez fica mais fácil escolher esse que não tem nenhum negativo, o 3 e o 5. E daí, na ordem, a gente considera o 3, o x, e o y5. Então vamos lá. No lugar desse y aqui, 5. Certo? No lugar do x, eu antecipei aqui, a gente coloca 3. Falei, a letra não vai ficar boa. Mas vamos lá. Faz o cálculo. 5. Do lado de lá nós temos 0,8 vezes 3. 0,8 vezes 3 é 2,4. Mais b. Isolando o b, 5. 2,4 coloca ele do mesmo lado do 5. Então, o 2,4 troca o sinal, que é igual a b. Isso significa que b é o resultado de 5 menos 2,4. Isso dá 2,6. Tá bom? Então, a resposta dessa questão é a lei de formação, que é 0,8x mais 2,6. Como eu falei, fica de olho na genérica, que é o ax mais b, descubra quem é o a, quem é o b. E a importância disso lá no gráfico foi explicado no início. O b, ele mostra exatamente onde a reta vai cortar o eixo y, enquanto que o a define se a função ela é crescente ou decrescente. Crescente quando o a é maior que zero, decrescente quando menor que zero. Tudo isso, todas essas informações juntas, facilita a compreensão do gráfico, facilita na hora de representar graficamente. Questão 4. Qual é o valor de y quando x é igual a 5? Então vamos lá. A pergunta é referente à função y igual a 2x mais 1. Quando o x for igual a 5. Quando x é igual a 5, encontrar o seu correspondente, a sua imagem. Só fazer aqui, ó, y igual a 2x. Quando ver x, substitua por 5. Ao invés de 2x, 2 vezes 5, mais 1.
2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Era só fazer isso. Então, quando o x é 5, o y é 11 nessa função dada. Agora nós vamos fazer uma questão sobre equação logarítmica para servir como revisão. A questão é essa que está sendo mostrada aí, é uma foto que tirei do caderno de alguém lá da sala. Vou resolver. Então vamos lá. Para resolver uma questão dessa, precisamos entender as propriedades operatórias dos logaritmos. Aqui, se tem uma subtração, eu preciso entender que essa subtração de dois logaritmos, ela pode ser escrita na forma de um logaritmo só, dado que aí as bases são a mesma, né? A condição, as bases precisam ser iguais. Dessa maneira, a gente vai escrever um logaritmo só. Mantém o log, mantém a base. No logaritmando 2x mais 1 e no outro logaritmando 5x menos 3, nós vamos escrever isso na forma de fração, sendo que na ordem dada, o primeiro vai ser o numerador, enquanto que o segundo vai ser o denominador. Coloquei um parêntese aí para separar. Essa é a propriedade. Quando tem subtração, e só é válido fazer quando as bases são iguais. Escrevemos aí um logaritmo só, mantendo a base. Logaritmando do primeiro vai ser o numerador, logaritmando do segundo vai ser o denominador, isso igual a menos 1. Agora, dessa forma, nós podemos fazer aquele esqueminha lá que falo sempre da rotação, que é a base lá do logaritmo, lá no início é ensinado isso, que a base vai ser elevado a esse número a gente chama de logaritmo. Então, 3 menos 1, que é o logaritmo. Logaritmo nada mais, nada menos é o cálculo do expoente. O menos 1 é o expoente do 3. Então, 3 elevado a menos 1 é igual a 2x mais 1 sobre 5x menos 3. Resolvendo esse lado, 3 elevado a menos 1 é 1/3. Para não esquecer essa parte, se fosse 3 elevado a 1, era 3. 3 elevado a menos 1 é a resposta inversa. O inverso de 3 na multiplicação é 1/3. 2x mais 1 sobre 5x menos 3. Nessa parte aqui, multiplique cruzado. O 1 que multiplica o 5x menos 3 vai dar a mesma coisa, enquanto que o 3 multiplicando 2x mais 1 tem algumas alterações. O 3 pelo 2x, 6x. E o 3 multiplicando 1 dá 3. Uma equação de primeiro grau. A gente precisa organizar os semelhantes do mesmo lado. Os que trocam de lado, trocam a operação. Vou manter o 5x, então 6x que vai trocar de lado. Por isso, ficou negativo. Do outro lado, 3. Levo menos 3, vai mais 3. 5x menos 6x, menos x. 5 menos 6 é menos 1. Então, 5x menos 6x menos x. 3 mais 3 dá
6. Fazendo o jogo de sinal, porque o que antecede esse x precisa ser positivo, eu quero é o valor de x. Podemos multiplicar por menos 1 dos dois lados ou simplesmente alterar o sinal dos dois lados. O x ele fica, o sinal que antecede fica positivo, enquanto que do outro lado o 6 fica negativo. Menos 6 é o valor de x. Agora nós temos que ver a condição de existência. Para esse logaritmo existir, a condição de existência diz que o 2x mais 1, que é o logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Daí nós temos a seguinte situação. 2x maior que, passar o 1 para lá fica menos 1. X é maior que menos 1 meio. Veja só, a gente precisa de um valor de x que seja maior do que menos meio. O menos 6 não é maior. Ou seja, não serve como resultado. Logo, se essa questão fosse uma questão que perguntasse qual é a solução é conjunto vazio. Não tem uma solução que sirva, que satisfaça a condição de existência. Por outro lado, lá que pediu o resultado da equação, o resultado da equação era simplesmente dizer o valor de x. Então, o resultado, menos 6, ele é o resultado da equação. Só não é solução, fazendo essa observação, porque depende da pergunta. Por exemplo, na questão 2, os valores de x que satisfazem a equação dada aí. Veja que a pergunta mudou. Tem a palavra satisfazem. Quando tem essa palavra, quando pede solução, tem que ser uma resposta que esteja dentro da condição de existência. Tá bom? Então tá falado aí mais uma questão. Agora nós vamos a essa questão 2, onde a pergunta muda um pouco em relação à anterior. Os valores de x que satisfazem a equação log de x não tem a base, o logaritmo é decimal. Quando eu falo assim, não tem a base, na verdade tem a base é 10. Quando não aparecer, considere 10. E vamos à resolução dessa questão, dessa equação. Considerando então uma base 10, pode ser aplicado uma propriedade operatória. A soma de logaritmos de mesma base pode ser escrito um logaritmo só, mantendo a base. Então, vou manter a base 10. Se eu não escrevo a base 10, ok. E o logaritmando desse multiplica o logaritmando do outro. Veja que lá foi o contrário. O desse dividiu o outro porque era menos. Aqui que é na soma, vamos multiplicar. Log de x que multiplica x menos 5, que é igual ao logaritmo de 36. Com isso, nós temos aqui, de ambos os lados, logaritmos de mesma base também. Isso nos dá uma opção de simplificar, já que aqui nós temos uma igualdade. Esse lado
é igual a esse lado. Os lados são iguais. Logo, a parte que é igual, a gente pode simplificar. É o log e a base 10. Essa parte que tem um x vezes x menos 5 igual a 36. Precisa ser igual a 36. Consideramos então apenas essa igualdade e resolve. Faz x que multiplica x, x ao quadrado. X que multiplica o menos 5, menos 5x. Passo 36 para esse lado, isso dá zero. Uma equação de segundo grau, e aqui a gente identifica os coeficientes, o A, o B e C, o A sendo aquele que acompanha o x ao quadrado, que no caso é 1, o B é o menos 5, que acompanha o x, e C, menos 36. Para chegar no valor de x, a fórmula de Bhaskara sempre resolve uma equação, qualquer equação do segundo grau, mas passei lá uma opção mais rápida, que é resolver pela soma e produto das raízes. Uma equação de segundo grau, ela tem no final, o resultado, por obrigação, tem que ser 2. E esses dois resultados, quando somados, dão o valor de B com o sinal invertido. Isso quando A é igual a 1. Então, estou falando algo resumido aqui, com A valendo 1. Precisa ficar claro. Então, a soma, nessa situação, é o B com o sinal invertido, mais 5. Enquanto que a multiplicação é o valor de C, que é menos 36. Agora é pensar em dois números que multiplicados dão 36. Vá pela multiplicação primeiro, porque os resultados, eles são, voltando aqui, os resultados, eles são divisores de menos 36. Quem é divisor de menos 36? É o 1, o 2, o 4, o 3 também era, né? O 3, o 6, o 9, 18, o 36, e a mesma coisa com o sinal invertido. E aqui estamos falando dos divisores inteiros. Estamos falando dos divisores inteiros, tá? Os candidatos, digamos assim, a resultado são dois desses aí. Então, se considerarmos 9 e menos 4, resolve a situação de cima? Resolve. Tem que resolver também a de baixo. 9 multiplicado por menos 4 é menos 36? Ok. Se resolve as duas situações, o x ele é 1 é 9, ou o outro é menos 4. Os dois resultados são esses, 9 ou menos 4. Esses são os resultados da equação. Porém, contudo, entretanto, tem que ser observada agora e levado em conta a condição de existência. Temos ali um x, o logaritmando, e ele tem que ser maior do que zero. E x menos 5 tem que ser maior do que zero. Nessa parte do x maior do que zero, já vemos que o menos 4 vai falhar. Menos 4 é negativo, então está fora da jogada.
Se x é menor, x menos 5 é maior do que zero, então x é maior do que 5. Veja que o resultado 9 é o único que se encaixa nessas duas situações, por ser maior que zero e por ser maior do que 5. Logo, a solução é o 9. Somente o 9 é a solução dessa equação. Ok? Então é isso. Falei bastante aqui, fiz algumas revisões, adaptei aqui a situação que eu podia, né, para fazer esse vídeo, e espero que isso sirva para você tirar uma boa nota na minha prova, tá bom? E para quem veio de convidado, se gostou da aula, fala aí que depois a gente pode postar mais alguma coisa. Apesar do canal aqui eu postar muita coisa de futebol, também posso postar, isso não direto, mas uma vez ou outra, também posso falar de matemática, porque sou profissional dessa área. Beleza? Valeu e até a próxima.